Oi, professora Larissa. Olá, professora Simone. Eu sou a Nadine, do Polo de Lavras. Este é a minha videoaula referente à avaliação final, né? Falando sobre o poema de Bocage. O poema que eu escolhi foi o Fiei-me nos sorrisos da aventura. Fiei-me nos sorrisos da aventura, em mimos feminis. Como fui louco! Vi raiar o prazer, porém tão pouco momentâneo, relâmpago não dura. No meio agora desta selva escura, dentro deste penedo úmido e oco, pareço até no tom lúgubre e rouco, triste sombra a carpir na sepultura. Que estância para mim tão própria é esta? Causais-me um doce e fúnebre transporte. Áridos matos, lóbrega floresta. Ah, não me roubou tudo a negra sorte. Ainda tenho este abrigo, ainda me resta o pranto, a queixa, a solidão e a morte. Então, assim, Bocage, ele foi um dos maiores poetas do período do arcadismo em Portugal, e ele foi conhecido pela sua habilidade em combinar os temas líricos. O soneto, né, Fiei-me nos sorrisos da aventura, ele reflete uma dualidade de confiança e de decepção, que é um tema muito presente nos sonetos de Bocage. A vertente que que eu posso destacar dentro deste soneto, deste poema, é a vertente do arcadismo, né? Então ele tem toda a estrutura e as formas arcades de Bocage quando ele fala do bucolismo, do melancolismo, né? Tá dentro dessa estrutura. Então, assim, ele vai destacar aqui lirismo amoroso, reflexão sobre a efemeridade dos mimos femininos, caráter neoclássico, consciência crítica do caráter passageiro das graças da mulher, pré-romantismo, subjetividade e sentimentalismo. Então, assim, as influências ligadas ao caráter neoclássico são advindas dos poemas camonianos e das aventuras amorosas de Bocage, né? Bocage, ele teve algumas aventuras amorosas e dentro dos seus sonetos ele busca falar um pouco dessas mulheres, né? De forma às vezes metafórica ou criando ali pseudônimos, né? Criando um pseudônimo que ele tinha, né? Um pseudônimo para se esconder ali, para não saberem que era ele que estava escrevendo, talvez, eu acho, né? Para essas mulheres. Ele faz a referência, né, às suas amadas de uma forma etérea e luminosa, como fosse algo assim super importante na vida dele naquele momento, né? Talvez. Uma das referências que eu vou destacar aqui do neoclassicismo é quando ele fala aqui, ó, da natureza. Ele coloca elementos da natureza dentro do texto, desse poema. Então ele vai falar aqui, ó, áridos matos, lóbrega floresta. No meio agora desta selva escura. Não que queira dizer que ele está dentro de uma selva, né? Mas ele faz esses apontamentos de elementos da natureza. Tem os elementos, né, do pré-romantismo, que é uma influência maior que tem aqui neste soneto, que é o romantismo, né, que vem rompendo esse negócio, essa coisa aqui de subjetividade e focando um pouco mais no sentimentalismo, né? Porque assim, ele começa a tirar
essa parte aqui e destacar um pouco mais a parte fúnebre, a parte de sentimentos negativos, a melancolia, o bucolismo, né? Então, assim, ele inverte, ele rompe, né, esse convencionalismo amoroso que tem dentro talvez, dos sonetos dele. O exemplo que eu posso destacar é pareço até no tom lúgubre e rouco. Triste sombra a caipir na sepultura. Causais-me um doce e fúnebre transporte. Ó pranto, a queixa, a solidão e a morte. Então, aqui ele destaca essa questão do bucolismo, né, do melancolismo e do sentimento de tristeza, de solidão. Aqui eu vou trazer a estrutura do soneto. Então, ele vai ser interpolado, emparelhado e cruzado. É um soneto decassílabo, que apresenta 14 versos, então sendo 2 quartetos e 2 tercetos, né? Ele tem um ritmo regular e uma rima mais grave, né? Aqui a rítmica dele: A, B, B, A, B, B, A, C, D, C e D, C, D. Aqui eu vou falar um pouco da expressividade que apresenta, né, esse soneto. Então, aqui eu destaco, em amarelo, a adjetivação, onde ele utiliza apenas adjetivos negativos para mostrar o seu estado de espírito. Que estado de espírito é esse? Deprimido e triste. Então, selva escura, úmido e oco, lúgubre e rouco, áridos, lóbrega, negra sorte, que são as adjetivações apresentadas. Na metáfora, em azulzinho, ele utiliza a metáfora para se referir à sua morte de amor. Então, não era aquela morte da vida, mas aquele desejo de estar com aquela amada, né? E não, talvez, inalcançável naquele momento, ou neste caso aqui, que ele sofreu uma desilusão, né? Então, aqui, ó, no meio agora desta, dentro deste penedo, carpir na sepultura e este abrigo. Apenas tem uma interjeição, que é o A. A enumeração, eu destaco aqui, pranto, a queixa, a solidão e a morte, e a antítese, né, que é doce e fúnebre. O eu lírico, ao longo desse poema, ele reflete sobre o engano que ele experimentou, da confiança. Por exemplo, aqui, ó, fiei-me nos sorrisos da aventura. Então, assim, ele tinha ali uma confiança no sorriso, né? Ó, em mimos feminis. E depois ele fala como eu fui louco de ter confiado, né? De ter acreditado. Em vez disso, revela, né, a ineficácia e a tristeza, né, que ele sentiu ali naquele momento de abandono, né? Por essa amada, pela decepção que ele sofreu de repente com essa amada. Esse desenvolvimento ele vai implicar uma reflexão amargurada sobre a fragilidade das promessas de sorte
Então, portanto, o estado de espírito do eu lírico é de frustração, é de desencanto, é de uma profunda tristeza e remetendo até o suicídio, né? Esses sentimentos, eles são destacados, né, na selva escura e úmido e oco, né, que ele envolve esses sentimentos aí. E aqui, né, dando continuidade, então, o estado de espírito do eu lírico, desiludido, deprimido, enganado, em sofrimento, morte de amor, frustração e desencanto e a tristeza. Aí aqui eu vou falar né, uma análise minha, né, que eu fiz, referente a esse soneto. Então, aqui no primeiro quarteto, o eu lírico menciona que confiou nos sorrisos, né, da aventura e nos carinhos femininos e reconheceu a sua loucura. Então ele depositou aquela confiança naquela moça com um sorriso lindo, perfeito, e depois ele pensou, nossa, como eu fui louco de ter confiado, né? Depois da decepção que ele sofreu, falou, nossa, como eu fui louco de ter confiado, né? De ter confiado nela. Então, assim, por um momento, né, ele experimentou o prazer, né, de estar ali, um prazer momentâneo, né, que ele teve de estar, de repente, com essa figura feminina. No segundo quarteto, eu coloco o eu lírico, né, se encontrando em uma selva escura, um lugar sombrio e desolado. Aqui, quando ele fala dentro deste penedo úmido e oco, acredito que seja dentro de uma pedra oca, né, ou dentro de uma caverna, talvez, né, que seja funda e escura. Sente como uma sombra, né, que é o triste sombra a caipir na sepultura. Então ele sente como uma sombra triste, lamentando na sepultura, né, lamentando ali pelo sentimento dele que foi descartado, destruído, né, pelo sentimento dele ali, melancólico do momento. O primeiro terceto, ele reflete que esse lugar lhe causou sentimento doce. Então, ele gostou de sentir aquela solidão, aquela tristeza, né? Fúnebre, né? E fúnebre ao mesmo tempo. Onde ele fala aqui, ó, causais-me um doce e fúnebre transporte. Então, ele tem esse sentimento doce que talvez ele tenha gostado, e ele se transportou, talvez, eu penso, que ele pode ter se transportado mentalmente, né, para algum lugar, porque por conta como ele se sentia ali na solidão, sozinho, ele deva ter se transportado mentalmente para essa parte, né, que ele fala de triste sombra a carpir na sepultura. No segundo terceto, embora ele tenha sido afetado pela negra sorte, né, pela negra sorte, que remete ainda à escuridão, né, ele tirou muitas coisas desse abrigo melancólico, triste, né, e o que era? Que ele podia ainda era apenas se lamentar, né,
Ainda tenho este abrigo, ainda me resta o pranto, a queixa, a solidão e a morte. Então, assim, ele tinha o pranto, a queixa, a solidão e a morte como companheiras, né? Elas seguiam ali junto com ele naquele instante como fala? De conflitos de sentimentos, né? O soneto ele vai retratar uma pessoa que confiou na felicidade e no amor, mas acabou sofrendo com a desilusão, predominando um misto de sentimentos entre tristeza, melancolia e depressão, encontrando se consolar apenas na sua solidão e no sofrimento, conferindo assim a dramaticidade do soneto, a imagem negativa de si mesmo. Bom, professoras, eu espero que eu tenha conseguido ser clara, ter alcançado os objetivos que foi solicitado. E aqui eu me despeço e desde já eu agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigada.